Estamos aqui para mais um Chá com Terapia no site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. O nosso Chá com Terapia é um bate-papo informal de terapeutas e nós também poderemos trazer convidados para falarmos de assuntos de interesse geral. E pode ser uma terapia, pode ser um depoimento, pode ser uma impressão. E hoje nós estamos aqui com a terapeuta Manon Braga e com a terapeuta Miriam Valério. E o nosso tema desse chá, esse bate-papo, é sentimento de posse. Você tem sentimento de posse sobre alguma coisa ou sobre alguém? Porque tudo que a gente chama de meu, a gente acredita que é dono. É o meu cachorro, meu filho, meu marido, minha casa, meu carro, meu vestido, meu curso, meu trabalho, meu bairro, minha rua. Tudo que a gente chama de meu, a gente tem a sensação de que é dono. Mas a gente não é dono de nada. E esse sentimento de posse, quando você tem com o de cuidado, é legal. Mas quando você tem de que é dono e aquilo tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua maneira, aí o negócio começa a sufocar o outro, ou até o objeto, por exemplo. Se você tem um carro, aí você pega aquele carro, ilustra, brilha, põe cheirinho, não sei o quê, porque aquele é o seu carro. Aí chega alguém com os pés sujos de areia para entrar no seu carro, você quase tem um infarto. Porque, nossa, a pessoa me desrespeitou. Não, ela não tem o mesmo jeitinho que você. Então, para ela, tanto faz limpar o pé antes de entrar no carro ou não. Mas para você é uma afronta. Então, Manon, como é para você o sentimento de posse? Josi, bacana. Quando você traz, né, sobre aquilo que a gente fala, né, o que é meu, aí me remeteu aqui, porque o meu é um pronome possessivo, né, então justamente, né, é isso, e quando a gente fala o meu, em relação a pessoas, em relação às coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque ninguém é de ninguém. E até coisas materiais, então, de repente, hoje eu posso ter algo que amanhã eu posso não mais ter, por qualquer questão que seja, né, mesmo porque tudo é transitório, tudo passa, né, tudo é passageiro. Então, a gente tem que, quando fala em posse, a gente tem que cuidar muito e olhar para a questão do apego, né? E justamente trabalhar o desapego, porque ninguém é de ninguém. Então, quando eu falo meu filho, meu marido, e você trouxe muito bem, Josi, que quando a gente traz isso para a gente, e com a posse vem a questão do controle, isso sufoca, e isso acaba, às vezes, prejudicando as relações, né? Então, deixa de ser algo saudável para ser algo doentio, né? Porque você, e às vezes com a justificativa, porque eu amo, porque eu quero bem, né, o meu filho, meu marido, o que seja, então é querendo melhor, querendo ajudar, mas na verdade, olha aí, é toda a questão, né, do controle e querer que seja do meu jeito, então né, eu acabo manipulando, né, para estar controlando uma situação, uma pessoa, o que seja, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso a gente acaba afastando, né, as pessoas que a gente mais ama. O que você acha, Miriam? Esse é um tema bem interessante, né? Ele nos leva a perceber que todo excesso, né, é criminoso, né? Porque já é meio cultural a gente chamar de meu, né? Meu marido, meu filho. Então a gente já nem sabe, eu chamo o quê, então, né? Se não é meu marido, vou chamar o quê, né? Quem é? É meu marido, né? Eu vou falar o marido, não. É para identificar que é meu. Então, mas aí vem aquela outra parte que a gente acaba tomando conta, como se aquela pessoa devesse algo a mim, na verdade, né? Estivesse sujeito às minhas vontades. E isso que me veio quando a Manon estava falando, é a questão filhos, né? Você vê que hoje em dia está um boom de pessoas, assim, se revelando mais livre, liberto de dogmas e rótulos da nossa descendência, né, que a gente sempre foi muito fechadinho, o que é certo, errado, marido, mulher, casado, e agora tem muitas pessoas tomando decisões, levando rumos diferentes na vida, e estão se rebelando, né, contra
cultura tão dogmática que a gente tem carregado, né? E aí vem os pais, né? Algumas mães são compreensivas e já estão libertas também, mas outras começam a sofrer muito, né? E não aceitam o filho, por exemplo, quando ele toma uma decisão diferente da que ela sonhava. Ela queria que ele casasse, tivesse filhos, de repente ele não é assim, né? De repente ele fez uma outra escolha. Então, quem sofre? Nós que não aceitamos as coisas como são, e o outro que está sobre o jugo, né, de uma mãe, às vezes, meio possessiva, com sentimento de posse sobre uma outra pessoa que é um outro ser, né? Então, fica bem complicada essa dinâmica social e familiar quando a gente se sente dono de algo, né? Né ou não é, Jô? Ah, sim, com certeza. Porque a gente não consegue tomar conta de si próprio. Como é que vai querer mandar na vida do outro? Sabe? O que existe muito... Nossa, eu sou de uma geração lá das antigas, do século passado, que, nossa, eu sofria muito. Porque o meu valor é a liberdade. Imagina uma mulher que nasceu em 1950. Em 1965, eu tinha 15 anos. E, nossa, a minha vida era bem, assim, regrada, né? Porque a gente não tinha liberdade. Aí depois eu comecei a sair para trabalhar fora, não sei o que mais. Aí fui começando a botar o narizinho para fora. E com certeza quebrei a cara com muitas coisas. Por quê? Eu tinha sido muito reprimida. Aí, quando eu comecei a criar umas asinhas, comecei a fazer um monte de bobeira. E eu só vim descobrir que esse meu valor liberdade agora, com as terapias. Porque a gente sofre até para descobrir o que a gente é na verdade. Porque eu era a filha de não sei quem, a esposa de não sei quem, a mãe de não sei quem, a empresária tal. A gente tem um monte de rótulo. Porque a gente faz a nossa vida de acordo com as coisas que a gente tem, né? É os nossos pais, você é a filha, você tem que obedecer, você tem que respeitar, você tem que amar. É o amor que a gente tem que dar. E aí, depois, você fica de uma maneira que você não se acha, porque você está cercada de um monte de meus. É meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo. Ah, eu não vou viajar porque eu tenho medo que a minha casa seja assaltada. Eu já ouvi isso aqui na minha casa. Ah, não, eu não vou porque a minha esposa não quer. Então, o que acontece? Quando você também está nesse lugar de propriedade do outro, porque tem os dois lados, né? Tudo tem dois lados. Um lado é você ser o proprietário e o outro lado é você ser a propriedade. E a gente precisa aprender a se respeitar, em primeiro lugar. Eu não sou propriedade de ninguém, porque o que eu fizer vai ser bom para mim ou vai ser ruim para mim. Então, eu não sou propriedade de ninguém. E eu também não sou dona de ninguém. Tudo que nós temos aqui é emprestado, porque quando a gente morre não leva nada. Então, para que tanto apego? Apego à casa, apego ao carro, apego às joias, apego... Não, gente, vamos desapegar, inclusive de sentimentos. Porque quem sofre mais é aquele que tem apego. O outro, às vezes, nem sabe que você é tão apegado assim. Porque, normalmente, aqueles que têm apego, eles até disfarçam como cuidado, como carinho. Ah, porque eu amo muito fulaninha, por isso que eu tenho que cuidar dela. Eu já ouvi muito isso. Então, qual é a chave? A chave é desapegar. Entender que ninguém é de ninguém e a convivência vai ficando mais leve. Acaba aqueles ciúmes horríveis. Acaba os controles. Acaba as cobranças. Acaba as comparações. Tudo isso que traz essa questão de posse. A posse traz todas essas coisas que, no meu ver,
é negativa. Então, Manu. Josi, e quando fala de posse, me remete aqui também àqueles acumuladores compulsivos, né? Então, aquelas pessoas que acumulam tantos bens que às vezes não conseguem nem entrar dentro de casa. Então, já se torna algo até patológico e doentio. E às vezes a pessoa não se dá conta daquilo, né? Então, ela não consegue desapegar. E às vezes é muito, assim, interessante que, né, tá de fora analisando e observando aquilo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue jogar fora uma balinha, o papel da balinha que ela consome, né? Ou um papel de presente, ou o que seja. Então, às vezes são coisas, né, mais inusitadas, assim, mas a pessoa não consegue se desfazer daquilo. E vai só acumulando, 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 né? E aquilo, assim, realmente gera transtornos. Porque, às vezes, dependendo do que a pessoa acumula na casa, né? Inclusive, programas já aparecem isso, fica um ambiente insalubre, às vezes um ambiente, né, tóxico, então que gera até doença, né? Às vezes acumuladores que não conseguem nem jogar o lixo para fora de casa. Então são tantas situações, são tantas coisas que acontecem, e para quem está de fora consegue ver isso, né, de uma maneira excessiva, mas quem está dentro não percebe. Então, são pessoas que realmente, assim, precisam de ajuda, e às vezes a pessoa não se dá conta, né, que está nesse patamar e que precisa de ajuda e que existe ajuda para isso. Então, as terapias que a gente disponibiliza, inclusive aqui nos Guardiões da Luz, então vai estar justamente ajudando, né, as pessoas olharem toda essa questão do sentimento de posse, né, da propriedade, do proprietário, como lidar com tudo isso, então de uma maneira mais saudável, até para que possa construir relações mais saudáveis, mais positivas, né, em todas as maneiras. O que você acha, Miriam? Então, enquanto a Jo falou, me veio a frase, né? A gente cresceu numa sociedade onde a gente aprende que todo mundo é de todo mundo, mas ninguém é dono de si mesmo, né? Então, a gente tem que começar a ir na nova onda aí de evolução e perceber que somos todos livres, né? Porque essa necessidade de ter a posse de algo, ela é confundida com amor, né? Porque a gente também aprendeu isso. Né? Porque se eu amo, eu tenho que cuidar, eu tenho que prezar, eu tenho que impedir que ele tome qualquer decisão assim, né? Mas isso aí é um grande engano, né? Porque o amor justamente permite que o outro viva a experiência dele, né? Então, principalmente os pais, né, e casais vivem muito essa realidade de controle, e isso também revela na sociedade uma sociedade insegura, né? É uma insegurança que não se permite, não permite deixar o outro ir, porque não se sente também segura de estar só, ou na solitude, ou de alcançar um novo estágio, uma nova situação, e a gente, por insegurança, a gente se apega a pessoas, lugares, situações, a coisas, como você disse, dos acumuladores. Às vezes eu acumulo coisas porque eu me sinto insegura, eu não confio na vida, eu acho que vai faltar, é um profundo sentimento de falta. Então, quanto mais eu ponho, parece que nunca está preenchido e mais eu vou colocando. E às vezes, muitas vezes, são coisas no lixo mesmo, né? E é assim que a pessoa se sente, uma necessidade de pôr também algo para dentro, pessoas, situações e lugares. Então, assim, isso é um processo muito grave, né? Todos nós carregamos pelo menos uma dose disso, né? Porque senão a gente também não ia ter nada, né? A gente ia ficar meio que perdido aí ao léu. Então, tudo é o equilíbrio. O excesso, nem excesso e nem falta. Né? E esse equilíbrio traz para a gente o discernimento, o bom senso. Até onde eu devo intervir? Até onde eu devo ajudar? Porque até a ajuda, às vezes, é um sentimento de posse. Eu quero que o outro aceite a minha ajuda de qualquer jeito. Eu estou tentando possuir ali a situação, né? Então, é uma pessoa bem insegura. Então, isso é bem grave quando ela está em desequilíbrio, porque nem excesso nem falta é o ideal. Então, precisa, sim, de terapia, porque a pessoa não se percebe, né? Essa dominância nas coisas e o excesso de acumulação e controle da vida alheia, né? Porque o mais difícil é controlar a nossa. Então, a gente, às vezes, foge da nossa para controlar dos outros, do gato, do cachorro, do passarinho, do vizinho, né, e fala, nossa, eu nem controlei a minha, tô tão leve, tão livre, mas então, né,
às vezes não está olhando para onde tem que ser olhado. Então, uma terapia é o que nos faz cair em si, né, e perceber onde a gente está pecando aí com esse falso amor, né? Né, Jô? Porque o falso amor, aquele amor de apego e sentimento de posse, ele só gera dor. Porque quando você acredita, olha só, quando você acredita que é dono de alguma coisa ou dono de alguém, você se sente responsável. Mas quando você descobre que não tem nada a ver, que você não é dono de nada, aí vem as dores. Principalmente assim, por exemplo, a minha filha mora fora do Brasil e a gente não se encontra sempre. Com esse negócio da pandemia, tem mais de 2 anos que a gente não se vê pessoalmente. E a gente se fala, mas não se fala todos os dias. É só um bom dia, uma boa tarde, boa noite, tudo bem, pronto. Mas se eu ficar achando que ela está me desprezando, quem é que vai sofrer? Ela nem sabe que eu estou sentindo isso. Sou eu. Então, o que a gente sente é que manda naquilo que a gente vai viver. Ou seja, se eu quero uma vida saudável, eu não posso ficar me apegando às coisas e nem ficar levando para o pessoal alguma coisa que alguém me diz. Então, o desapego é principalmente das nossas crenças limitantes. Tem que desapegar, porque é naquilo que a gente acredita. Eu acredito que essa caneca é minha, ela é minha. E eu acredito, eu sei que ela é minha. Mas se ela quebrar, eu não posso ter um infarto por causa disso. Eu vou providenciar outra. É assim que é a vida. Uma coisa acaba e outra começa, uma coisa acaba e outra começa, cada um tem o seu caminho a seguir, e os filhos não é para ficar agarrado na barra da nossa saia. Até aquela pessoa com quem a gente casou era ideal naquele momento. Depois o negócio foi degringolando, por que eu vou ficar pegada naquilo? Não vou. A mesma coisa é uma casa. Eu tenho uma casa linda, maravilhosa, num local lindo, maravilhoso. Mas eu sei que daqui a um tempo, essa casa, para mim, não vai ser muito legal, porque é uma casa grande, uma casa que depende de muito investimento, muita coisa. Então, de repente, eu vou ter que optar por uma coisa menor, porque eu dependo de terceiros para cuidar dela. Eu não posso cuidar dela sozinha, porque é um quintal enorme, tem... Então, mas é assim que a gente começa a ter o entendimento do desapego. É a gente entender... Sabe como é que a gente consegue desapegar? Buscando o que é melhor para a gente. Que quando eu sei o que é melhor para mim, eu desapego de tudo do externo. Com as terapias, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. E quando eu falo, gente, vamos fazer terapia, não é porque eu estou achando que eu vou ganhar o dinheiro das terapias, não. Eu acho ótimo quando eu tenho cliente e eles me pagam para fazer terapia. Agora, o meu maior sucesso é quando alguém chega para mim e diz, Nice, você me ajudou, eu estava com um problema e você me curou. Isso é que faz o quentinho no meu coração. É por isso que eu estou aqui, nesse canal, trazendo essas coisas. Porque assim como eu era uma cega, surda e muda, eu acredito que esse nosso trabalho está trazendo lucidez, conhecimento para as pessoas. Mas o nosso tempinho acabou. Se você gostou desse nosso bate-papo, dá um like, compartilha, de repente você conhece alguém que é todo cheio de posse, de controle, dominador, para a pessoa, de repente, entender o que ela está se passando, o que ela está sofrendo. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal, nós temos lá outros programas, muita palestra, muita coisa, né? Conheçam o nosso site,
Nós temos vários terapeutas no site, temos 45 terapias. Uma delas, com certeza, vai te ajudar. Principalmente no autoconhecimento, nós fazemos análise de temperamento, por exemplo, para você saber como é que você funciona. Nós fazemos mapa de Odoo, para você ver como é o seu caminho. E muita coisa bacana mesmo. Então é isso, gente. Até o próximo chazinho. Que a gente faz por amor, né?